O culto dos Diabolos é uma organização bem antiga que busca a imortalidade e o poder demoníaco, cara. A história desses caras aí envolve poder, traição, luta pelo controle de Midgar, tudo que tem de ruim. Só que agora, nessa temporada, depois do torneio que rolou lá, aquele torneio que a Clea foi campeão, eles desapareceram um pouco, né? Só que ainda não acabou de vez não, cara. O que será que o culto tá tramando de agora, né? Por trás desse negócio todo. E quem eles realmente são? Vem comigo que eu vou te falar, te responder isso tudo e muito mais coisa agora. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Minas e sejam muito bem-vindos a mais um videozão aqui do canal E Família Saca Só. O culto dos Diabolos, eles são uma organização antiga que se originou em tempos antigos, que existe desde a ascensão dos demônios chamados Diabolos, né? Os Diablos. O culto tem manipulado 3 heróis para poder matar os Diablos no passado, a fim de usar os restos mortais dos demônios em várias pesquisas para poder ganhar a imortalidade e o poder demoníaco para dominar o mundo. Sacou aí é que tá a interessante sacada do Cid se tornar um cara imortal no final das contas da história, né? Mas os cultistas, cara, são todos retratados como ávidos por poder, egoístas, cruéis, dispostos a cometer atrocidades para atingir os seus objetivos. A maioria dos membros do culto são os filhos dos diabos, né, conhecidos, que eles podem ser recrutados desde pequenininho, o cara nasceu lá e ingressa na organização mais tarde. Alguns dos agentes do culto costumavam ser pessoas decentes, só que todos foram meio que corrompidos ali pelo próprio culto ao longo do tempo, né. Então o culto começou a atrair vários indivíduos heróicos, ocasionalmente oferecendo a eles uma certa escolha: aderir voluntariamente ou ser eliminado pelo culto. Os membros do culto ocupavam posições chaves e todos são respeitados pelo mundo inteiro, porque eles dominam o mundo inteiro, o que permite que eles realizem todas as atividades criminosas de forma secreta por séculos, incluindo a eliminação dos descendentes dos 3 heróis, né, que acontece com aquela parada desde o início da história do Shadowsguard, né, inclusive todas as sombras ali foram de fato dessa mesma forma que elas iam ser eliminadas através da maldição. Só que o culto não para por aí, cara, ele também elimina qualquer pessoa externa que descubra suas atividades. Se de repente você estiver caminhando pela rua, ver uma pessoa ali com um capuz preto estranho e chegar perto dela e falar: caramba, é o culto dos Diabolos, já era, tu foi de galo, nem viu o que aconteceu e morreu. Bom, de fato o culto também é liderado por um conselho chamado os Cavaleiros das Rodas. Acontece que esse lugar aí é composto por 12 membros extremamente poderosos que exercem uma verdadeira liderança na organização. Eles também são chamados de crianças nomeadas, né, que na verdade são todos os ativos de elite da organização. Essas crianças nomeadas são a galera assim, top dos tops, que inclusive são criados desde pequeno lá, tá? Aí entra a questão dos filhos dos diabos aí. O que acontece é que esses filhos também são em algumas subdivisões. Ele tem o primeiro, o segundo e o terceiro, né? O primeiro e o segundo são membros de alto escalão ali, subordinados do próprio culto, enquanto o terceiro é composto por pessoas submetidas a uma lavagem cerebral, que são todas descartadas depois de cumprir as suas missões. Tipo assim, o cara realizou ali, ele não é tão forte, né? Realizou a missão que ele tinha, acabou. É tipo um copo descartável mesmo. Se tu já encheu ele algumas vezes durante a festa, vai pro lixo, irmão. Só que, cara, da onde que vem essas crianças? Esses filhos dos diabos aí, eles são pessoas com uma alta capacidade mágica, né? Eles são sequestrados pelo culto dos diabolos ali e submetidos ao regime brutal de treinamento. Lavagem cerebral, drogas, aprimoramento, tudo que é possível imaginar eles são feitos com essas crianças. Menos de 10%, inclusive, sobrevive a esse processo. Aquilo que a gente falou, os terceiros filhos, eles são sobreviventes do processo, mas mentalmente são corrompidos e considerados inúteis. Eles são usados como espiões descartáveis devido às suas habilidades de combate muito poderosas. Os segundos filhos são mentalmente estáveis e poderosos também, mas menos que os primeiros filhos. E como a gente já tá aqui, né, os primeiros filhos aí que são os mais fortes, têm um grande poder, um poder absurdo. São relativamente poucos que ocupam a posição de liderança no culto, tá ligado? E essa galerinha aí, quando fica mais velha, né, que se torna lá parte das mesas, né, das rodas e tal, cara, quando eles viram esses cavaleiros, eles tomam lágrimas dos diabolos anualmente para poder manter a sua força demoníaca e a imortalidade também. Ou seja, esses caras de velhice, eles não morrem. Ganhar, inclusive, algum lugar entre essa galera aí traz uma grande influência, um grande prestígio pra você, tá ligado? E os membros do culto também buscam sempre ocupar esses lugares e uma hierarquia muito grande entre os cavaleiros. Só que é algo complexo ainda assim, tá? Baseado em algumas contribuições, o poder e as conexões influentes ali dentro é o que faz com que eles se desenvolvam ainda mais. E as facções competem aqui para promover os seus próprios interesses. Acontece que os próprios membros fazem qualquer coisa para assegurar a sua própria posição
independente se precisava matar ou eliminar qualquer outro membro ali. A produção anual de lágrimas que eles catam dos Diabolos também afeta o número de membros dos Cavaleiros das Rodas. O que acontece é que a liderança do culto tem se tornado cada vez mais complacente devido à imortalidade e à qualidade dos membros de todas as rodadas ali, né? Os membros das rodas têm decaído cada vez mais. Além disso, muitos conflitos das facções se intensificaram devido à escassez, às lágrimas dos diabos também, levando a uma pressa para poder reviver parte do corpo do demônio dos Diabolos para que conseguisse trazer para eles a imortalidade. Só que o Cid é que pode conseguir sair no final das contas. Beleza, tudo bem. Voltando então agora lá no passado, muitos séculos atrás, um culto científico surgiu com um objetivo ambicioso, que era desvendar os mistérios da magia no seu novo mundo e alcançar a imortalidade a partir disso. E na sua busca incessante pelo conhecimento, eles recorreram a vários experimentos sombrios, cruéis, intermináveis, tá ligado? Em vários meninos e meninas que exibiam uma aptidão mágica muito boa. E entre esses assuntos infelizes estava uma garota chamada Aurora, que se tornou um dos seus primeiros experimentos de magia. Os membros do culto aprisionaram seus súditos em ambientes isolados e forneceram para eles um ambiente simulativo, né, na tentativa de pacificar cada uma das crianças. Dentro desses espaços confinados, eles submeteram as crianças de 3 raças diferentes, que eram os elfos, os Beastkins e os Humans, a implantar células dos diabos dentro dos seus corpos. E entre essas crianças, a Aurora foi a que recebeu inúmeras injeções, várias substâncias mágicas, algumas das quais ainda eram de uma origem demoníaca. Com o passar dos anos, a Aurora fez uma transição aí de uma menina para a idade adulta, e essa experimentação constante acabou afetando ela, fazendo com que os seus poderes ficassem fora de controle. E aí, numa exibição totalmente explosiva de fúria que ela desencadeou, a Aurora destruiu as instalações do culto, desencadeando caos generalizado no mundo inteiro como consequência do tormento infligido a ela durante todo esse tempo. A crueldade que ela suportou eventualmente levou ela a abraçar o lado obscuro totalmente, e ela ascendeu e se tornou o primeiro rei demônio, conhecido depois como temível demônio Diabolos. Pois é, agora você deve estar se perguntando aí, como assim a Aurora é o Diabolos e tal? Sim, a Aurora é o Diabolos. E isso já ficou mais do que claro pra gente. Então, percebendo que corrigir as falhas das pérolas exigia algumas medidas drásticas, o culto decidiu fazer o quê? Explorar vários outros meios, incluindo reviver poderosos demônios também e estudar o sangue dos heróis antigos. Ao longo dos anos, eles recorreram a vários sequestros de descendentes dos 3 heróis, usando o sangue deles para fazer experimentos e cultivar células dos diabos em busca de um objetivo indescritível. Atualmente, o culto dos Diabolos tem o controle sobre todos os países no seu alcance, graças àquela esfera de influência de todo mundo, além de ter muitas conexões também que foram construídas desde a fundação da organização, e organizar o país e os territórios setoriais de cada facção também faz com que eles realizem as suas operações nas sombras mais tranquilamente. Considerando então o fato de que eles existem lá há muito tempo, desde os tempos antigos, não tinha ninguém para se opor a eles, tudo era rapidamente tratado ali de boa. Eles se tornaram de fato uma potência muito grande, só que ainda assim era um sinônimo de arrogância, né? Porque eles sempre estiveram em desacordo uns com os outros, os próprios membros ali, que sempre desejavam a vida eterna e governar o mundo nas sombras, além de possuir riqueza, fama, entre outras coisas. Além disso, se envolver na tensão do conflito do poder interno ali, várias lutas, uma contra a outra de facção, isso era muito cansativo, porque o próprio desejo de egoísmo e ganância de cada um deles levava eles a cobiçar o poder do demônio. E se eles não trabalhassem juntos por centenas de anos, eles já tinham rodado há muito tempo, mas ainda assim existia, lógico, a gente já falou das facções várias vezes, cada membro da rodada ali tinha o nome das suas facções, né? São 12 facções no total, e depois que surgiu a oposição, o Shadow aí, né? Shadowgarden, a liderança do culto ainda olha pra baixo no Shadowgarden, porque a própria autoconfiança deles meio que faz com que eles pensem que as suas capacidades são mais altas do que a do Shadow, do que a do Cid, o que não é. Eles acreditam que eles seriam capazes de destruir a Shadowgarden tranquilamente. Quando o culto percebeu de fato que a Shadowgarden estava frustrando, acabando com todas as missões dele, com as bases, os territórios que eles operavam, e também eliminava todos os membros do culto que estavam presentes lá, incluindo os membros das rodadas, a força deles foi se reduzindo muito. O pessoal era muito menor do que eles possivelmente tinham recrutado, e isso acabou tornando o culto completamente despreparado para se opor a uma organização de um tamanho muito maior que qualquer outro dos seus oponentes. Como o culto não podia ter certeza e verificar a força da organização, Shadowgarden, né, porque eles faziam um bom trabalho para esconder nas sombras, o Cid sempre foi muito bom nisso, os cavaleiros das rodadas do culto convocaram uma reunião do conselho chamado Comitê da Mesa Redonda, e depois da missão fracassada,
fracassada no reino de Oriana, que foi quando eles finalmente decidiram levar a sério a ameaça do Jardim das Sombras, bem como também acabar com todas as disputas que rolavam lá dentro e agora se uniram pela primeira vez em séculos para lutar contra essa grande ameaça. Só que beleza, a partir daí a gente se pergunta, aonde que eles estão agora? A gente já viu que no começo dessa temporada, a própria Beta falou que o culto não deu sinais depois do que aconteceu na temporada passada, então aonde que eles estão escondidos? Será que eles simplesmente acabaram ou estão planejando muita coisa para aparecer no próximo arco? Pois é isso mesmo que eu falei, estão planejando muita coisa para aparecer, cara. E olha, o que a gente viu até agora foi pouco, tá? O foco dessa temporada foi de fato relacionado à Rainha de Sangue, pelo menos esse primeiro arco aí da primeira temporada, que provavelmente vai até o próximo ou depois, né? Talvez 3, 4, episódio 4, né? Só que o culto vai retornar e vai ver que a Mitsugoshi Company cresceu muito grande na expansão dos negócios, muito rápido, desde a época da fundação do reino de Midgar, e está atualmente experimentando um desenvolvimento econômico que melhora drasticamente junto com a qualidade de vida, graças aos seus próprios produtos ali que são muito inovadores, né? Tudo veio da Terra e nessa época não tem, porque o Cid botou tudo lá. Isso são negócios que o público, junto com toda a introdução das notas bancárias do mundo, faz com que o valor da moeda aumente e se tornou muito popular entre os cidadãos do reino. Isso acabou permitindo que a Mitsugoshi se aventurasse em vários bancos ali de reserva fracionários para poder aumentar a sua própria riqueza, a ponto de vários países estrangeiros então se reunirem para expressar muito interesse nas relações comerciais com a Mitsugoshi devido à fama, devido ao crescimento, solicitando que várias filiais das lojas de empresas sejam construídas na sua capital e em outros lugares, fortalecendo ainda assim a posição da Mitsugoshi à medida que eles continuavam expandindo o poder e a influência da sua empresa. E olha só, a gente vendo essa expansão muito acelerada, a influência da empresa chegando no exterior, o culto dos Diabolos ali pretendia destruir a Mitsugoshi antes de conseguir controlar todo o monopólio comercial do mercado de Midgar, porque eles temem considerar que a existência da Mitsugoshi Company é algo tão perigoso que poderia se tornar uma grande ameaça potencial e poderosa um dia, evitando a adição de novos obstáculos que se tornariam obstáculos nos planos futuros do culto. Só que, cara, ainda assim esse objetivo não pode ser realizado pessoalmente, por causa da situação ligada a todas as preocupações do culto sobre o Shadow Garden e não querer reduzir o seu pessoal, porque se eles acabarem atacando, né, pode ser que o Shadow Garden se intrometa e a galera acaba morrendo ali, eles matem todo mundo. Junto com a ignorância de que a Mitsugoshi Company é à frente do Shadow Garden, então naquela época o Getan queria se voluntariar para aceitar essa missão especial, fazendo com que a liderança do culto imediatamente desse uma confiança direta ao Getan para realizar todas as tarefas, e ele ordenou que destruísse a companhia Mitsugoshi, liderada pela maior corporação de aliança ali, através da sua corporação Garter, em troca de tomar um assento dos cavaleiros ali. Ele queria entrar nos Cavaleiros das Rodadas, né, pelo trabalho árduo, dedicado dele. Apesar de não confirmarem a quantidade de gotas e lágrimas dos Diabolos que seriam produzidas nessa época do ano, o Getan ainda assim se tornou um líder nas sombras, cara, e ele foi atuando realmente como líder da aliança, embora oficialmente seja visto como um mercenário contratado por Garter, que trabalhava sob seu comando. O Getan deu ordens para o Garter mobilizar todo o seu exército privado para tentar interromper a cadeia de distribuições dos concorrentes, que era a Mitsugoshi Company, e prejudicar os negócios a partir dali. Só que a aliança tentava realizar os ataques para interromper as operações da Mitsugoshi, não tendo sucesso no final das contas, exceto por algumas perdas entre os comerciantes viajantes. A Mitsugoshi, né, que era a empresa alvo, estava se recusando a recuar. Por quê? Porque a presença urbana deles continuava expandindo seus próprios negócios. O Getan instruiu a aliança então a imitar a Mitsugoshi, incluindo a criação de um banco e a produção de novas notas, né, que seriam notas falsas. E a aliança produziu notas falsas a pedido do Getan, o que fez parte do plano do culto para distribuir as notas e causar um colapso no crédito geral do mundo, que afetaria Mitsugoshi e a própria aliança. Só que os planos da aliança acabaram falhando de novo, cara. Eles enfrentaram resistência dos funcionários da Mitsugoshi, incluindo os membros treinados do Shadow Guard. Todos eles foram treinados diretamente pelos Shadows, né? Então não tem como. Os ataques diretos e as tentativas de sabotagem não conseguiam parar a Mitsugoshi de forma alguma. A aliança enviou todos os Clovers, que era um grupo de elite de mercenários, para poder atacar a Mitsugoshi, só que a missão também fracassou, justamente porque a maioria dos Clovers foi morta ou capturada. Isso levou o Getan a perceber a ameaça gigantesca que a Mitsugoshi representava e entender que o culto estava ciente dessa ameaça. O Getan então ficou sabendo de alguns rumores da falsificação e aí ele pediu para o Garter para investigar a origem, e ele suspeitou que o plano do culto
culto para criar notas falsas e prejudicar Mitsugoshi já tinha começado. Só que ele não sabia que o plano do colapso de crédito já estava em andamento, implementado pelo Shadow e a corporação Snow Fox, visando tanto o colapso da aliança quanto o colapso da Mitsugoshi através da circulação de notas falsas perfeitamente. E aí o Getan ficou um pouco furioso quando ele descobriu que as falsificações não foram concluídas e as notas falsas que estavam circulando. Ele suspeitava que a Mitsugoshi que tivesse por trás disso e ordenou para o Garten para poder rastrear a origem do dinheiro falso. Alguns rumores de dinheiro começaram a se espalhar e o Getan foi ficando preocupado com o colapso do crédito e ele descobriu que alguém estava trocando as notas por ouro e suspeitou que era uma traição interna. E aí o Getan começou a confrontar Yukimi, que admitiu ter causado todo esse colapso de crédito em colaboração com outra pessoa que não seria ninguém menos do que John Smith, ou melhor dizendo, Shadow, né? Vestido de John Smith, o Cid. O Getan e o John Smith então tiveram a sua primeira luta ali e o Getan acabou sendo derrotado. A Ordem dos Cavaleiros prendeu os membros da aliança, que todos estavam tentando de alguma forma escapar, né, e forçar uma abertura dos cofres ali dos bancos da aliança, e a população perdeu a confiança na grande aliança corporativa que também foi dissolvida. Assim, o Banco Mitsugoshi saiu vitorioso e comprou todos os ativos da aliança, eliminando seus concorrentes de mercado, cara. E olha só, a Mitsugoshi se tornou uma potência mundial, uma influência muito grande e fez parceria com a Snow Fox, né, a corporação deles, e o culto dos Diabolos ali perdeu a influência em todos os seus fundos, afetando a facção em Midgar. E aí que começou a ficar complicado, porque o Fenrir estava tentando reviver o braço direito dos Diabolos e sequestrou vários alunos com poder mágico compatível para ver se ele conseguia de fato reviver agora e voltar para os seus dias de glória. Só que isso aí, cara, ainda não tem um fim. O volume novo tá para ser lançado e, cara, ele vai terminar de esclarecer muita coisa pra gente, muitas outras dúvidas relacionadas a esses caras aí do culto dos Diabolos aí, e a gente vai poder ver aonde que ele vai chegar. Será que o Cid consegue destruir completamente o culto? Ou ele prefere deixar o culto existir para quando ele talvez se tornar imortal, reviver o Diabolo, né? Ele virar o imortal da parada, ele ter alguém para enfrentar. Senão seria uma vida solitária, né? Imagina só, ele ficar lá, tendo que resolver crimezinho de boa, um assaltozinho aqui, um roubozinho ali e tal, pô, as coisinhas pequenas não. É melhor deixar um vilãozão ali que pelo menos se preze, né? Justamente pro Cid continuar sendo o grande Shadow, o cara que caça nas sombras. Mas é muito legal saber o que você acha também. Então deixa o seu comentário aí. O que ficaria melhor? Cid destruir completamente os Diabolos ou o Cid deixar eles vivos pra acabar com eles? Deixa aí nos comentários, cara. E agora capricha na sua inscrição também, capricha no sininho que logo logo tem review de Keiichi no Shitsurikushi aqui. E os próximos episódios vão ser insanos pra caramba. A gente vai cobrir tudo aqui no canal de uma forma completinha, até melhor que o anime se bobear, hein, cara. Não perde essa não, você precisa estar com a gente aqui pra acompanhar tudo. Vamos que vamos, hein. Fora que estamos quase nos 200k, família. 200k de inscritos é muita gente. Então ajuda a gente aí a bater essa meta, cara. Falta pouco, vai, falta pouco. Fim do ano aí tá chegando e a gente pode conquistar isso, pô. Ajuda a gente aí, mano. Entra nesse grupo, compartilha pra todo mundo aí, pro teu amigo, pra tua irmã, pra tua prima, tua tia, tua avó. Manda se inscrever aí, cara. E tamo junto sempre, família. Aquele forte abraço. Beijinho no coração e eu te vejo na próxima, hein. Valeu!